tarde a todos. O IEP, Instituto de Engenharia do Paraná, através da nossa diretoria técnica e por meio da Câmara Técnica de Processos e Tecnologia Mecânico, está realizando hoje mais uma edição do IEP Talks com o tema Gestão da Produção. Tá? Nessa oportunidade, a Ana Lígia Vieira Rodrigues, engenheira de produção com pós-graduação em Lean Manufacturing pela PUC, PR, né, no Paraná, e mestrado em Supply Chain Management pelo ZLC, Espanha, e ela também é sócia fundadora da Value Chain Consultoria. Ela tem uma experiência muito profunda na parte de gerenciamento de capacidade produtiva, MTM, que é Methods Time Measurement, métodos e tempos e coordenação de projetos Lean Manufacturing, né? Então, a Ana Lígia, seja bem-vinda, né? Temos aqui o nosso coordenador técnico, Giancarlo Fedalto, coordenador da nossa Câmara Técnica, que está em conjunto conosco, né? Então, em nome do nosso presidente, Horácio, e o nosso diretor técnico, o Ferruccio, nós damos boas-vindas a você, Ana, nessa palestra importante. É a primeira palestra técnica que nós estamos desenvolvendo na área de gestão de produção, porque sabemos que a gestão de produção também está inserida dentro da Câmara Técnica de Engenharia Mecânica, tá? Então, seja bem-vinda nessa tua apresentação, explicando a todos vocês que as perguntas para a Ana serão feitas após as 18 horas. Às 18 às 18h20, as respostas das perguntas que vocês deverão fazer na aba QEA. Lá embaixo tem uma abinha com um balãozinho escrito Question and Asks, tá? Façam as suas perguntas lá dentro e a Ana terá o prazer de respondê-la após as 18 horas. A palestra, então, será feita das 17 às 18 horas, ok? Ana, seja bem-vinda, pode começar. Moura, obrigada ao IEP pelo convite, né? A gente já teve contato ano passado, a gente tentou fazer ano passado essa palestra e, infelizmente, por outros compromissos, a gente acabou postergando para esse ano, então obrigada mais uma vez pelo convite. Eu preparei uma apresentação um pouco mais curta na parte de gestão de produção, porque eu acho que o objetivo maior é tentar depois, com as perguntas do pessoal, a gente aprimorar e ir mais a fundo em algum tema que chame mais atenção. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente iniciar. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Perfeito. Tranquilo? Tá certo? Então, tá bom? Como o Moura já apresentou, mas falando rapidamente, eu sou engenheira de produção aqui pela UDESC, em Joinville, tenho uma pós em Lean pela PUC do Paraná, e eu fiquei 1 ano na Espanha, onde eu fiz um mestrado na área de Supply Chain, no Zaragoza Logistics Center, que é um centro na Espanha, em parceria com o MIT. Então, eu me formei e fiz um mestrado profissional na área de Supply Chain. Tenho mais de 12 anos de experiência, eu iniciei minha carreira na Embraco, que atualmente é a Nidec, né, Corporation. Iniciei na área de estágio na área de Lean Manufacturing e fui crescendo, sendo que a minha última posição era especialista de engenharia global, onde eu dava suporte para tanto a planta do Brasil como as demais plantas da Embraco na área de gestão de produção. E atualmente faz 5 anos que eu venho atuando na área de consultoria. Eu sou sócia da Value Chain Consultoria e a gente vem atuando em projetos de redução de custo, aumento de produtividade, projetos de Lean. E eu tive aí experiência em projetos tanto aqui no Brasil quanto na Espanha, México, Eslováquia e China. E eu sou certificada em MTM, que é o Methods Time Measurement, que é uma metodologia para definição de tempo de ciclo. Então, eu sou certificada em MTM1 e MTM-UAS pelo MTM do Brasil e também certificada em metodologias ágeis, que é o Framework Scrum pela Scrum Alliance. Então, apresentando, como eu comentei, né, eu sou sócia da Value Chain Consultoria, nós fundamos a Value Chain faz 2 anos, e acho que para ser uma maneira mais dinâmica e mais simples de apresentar a nossa empresa, eu trouxe aqui um vídeo para vocês, o nosso vídeo institucional, para apresentar a Value Chain. Eu convido a todos para a gente assistir.
Certo, então essa é a Velitin Consultoria, nós atuamos nas áreas de gestão industrial e supply chain, então eu atuo junto com o meu sócio Guilherme, que também vai dar uma palestra semana que vem na área de supply chain, a parte de S&OP, então vocês também vão ter oportunidade de conhecer a nossa outra visão na parte de supply. Hoje a gente vai trazer um pouco sobre a gestão industrial, uma introdução, o que caracteriza uma empresa de sucesso, como é que a gestão industrial ela pode contribuir para o sucesso da empresa, como atingir e manter uma elevada performance, quais os sistemas que a gente entende, né, e essa é a nossa visão para ter a melhoria na área de gestão industrial e alguns comentários finais. Então, primeiro, para contextualizar, né, e a gente entender que momento que a gestão industrial está vivendo, pensando na nossa primeira revolução industrial, que começou lá em 1780, onde ela foi muito famosa, né, os motores a vapor, a indústria têxtil, a gente tinha muita parte dos teares mecânicos, eram produtos muito customizados e muito manuais. Isso foi a nossa primeira revolução industrial. Depois veio a questão do Fordismo muito forte, a produção em massa, já passando a usar a eletricidade. Então, a gente saiu de um produto muito customizado, né, e feito manualmente, para uma produção em massa, com o foco de redução de custos e produzir o máximo possível, e sem pensar muito na parte dos operadores e a parte de ergonomia, era muito focada em reduzir custo e produzir o máximo possível. Então, acho que muita gente já ouviu falar sobre o Fordismo, né, o Ford T, que não importava a cor, ele precisava ser preto, porque o objetivo deles era produzir o máximo, não ter setup. Depois, a gente veio para a terceira revolução industrial. O que aconteceu? A gente passou a ter automação e internet nas fábricas, né? Então, o uso dos computadores, teve toda a primeiro contato com os robôs, a automação das fábricas. E agora a gente está vivendo a era 4.0, né? A indústria 4.0, essa quarta revolução industrial. Ele ainda é um tema novo, ele surgiu em 2013 na Alemanha, então está chegando no Brasil, né? Vem surgindo no Brasil nos últimos anos, e vem com essa nova fábrica inteligente, pensando em fábricas autônomas, essa fusão do mundo digital, físico e biológico, onde as máquinas elas vão passar a tomar decisões. Então, a gente está vindo muito forte nessa internet das coisas, tratativa de uma grande quantidade de dados. Então, como é que as empresas vão precisar, e como é que a gestão industrial vai precisar trabalhar para poder se manter, né, uma área competitiva dentro das empresas frente, né, essa nova era 4.0. E quando a gente fala dessa nova indústria 4.0, a quarta revolução industrial, como é que o Brasil ele está contextualizado, né? A gente tem algumas informações que apenas, né, com base na CNI, né, Confederação Nacional da Indústria, ela traz a informação que apenas 48% das indústrias brasileiras elas utilizam alguma tecnologia digital. E o Brasil Lab ele trouxe a informação que menos de 5% das empresas no Brasil elas podem ser consideradas com conceitos 4.0. Então, pensem, é um tema que surgiu em 2013 na Alemanha, a gente agora está em 2021, e as empresas brasileiras, apenas 5% elas podem ser conceituadas 4.0. O Brasil, e consequentemente, né, em razão disso, o Brasil ele ocupa a 69ª colocação no índice global de inovação. E como é que vem as indústrias, né? A representatividade da indústria no Brasil, no PIB, ela vem caindo nos últimos anos. Os dados de 2016, ela estava representando 12%. Eu até consultei para um outro projeto, a gente estava consultando os dados de fechamento de 2019, ela foi um pouco melhor, mas em relação a 2020 ainda não tem os dados fechados, então muito provavelmente em função da pandemia, né, tempos de indústria fechada, então provavelmente esse número vai voltar, né, para o patamar aí de 15%, 16%. A McKinsey, ela fez uma pesquisa e ela
projetou que pelo menos até 2030, 60% das atividades que hoje são feitas nas indústrias, pelo menos 30% delas vão sofrer com automação em função da indústria 4.0. Ou elas vão ser automatizadas, ou não vai mais ser necessário fazer. Então, essa projeção da McKinsey é bem interessante. Quando a gente pensa, né, nesse contexto 4.0, parece que vai trazer um grande impacto para as indústrias, pensando na área de tecnologia e também em automação. Pode ter riscos em função de alguns cargos e alguns empregos, mas, em contrapartida, tem um benefício muito forte que toda essa área e essa automação ela tem um potencial de redução de custos de 73 bilhões por ano, né? Então, a BDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ela está prevendo que, com toda essa modernização e esse novo contexto de indústria 4.0, a indústria brasileira tem um potencial de redução de custo de 73 bilhões ao ano. Então, eu trouxe aqui algumas informações para contextualizar, né, como é que está o cenário atual e como é que o Brasil está nesse contexto e como é que a gente pode agora trazer a gestão industrial e como é que ela pode ser um diferencial para as empresas. Então, eu trouxe aqui para a gente pensar o que caracteriza realmente uma empresa de sucesso. Essa empresa de sucesso, ela precisa satisfazer 3 públicos. E qual que seria o primeiro público, né? O primeiro público são os acionistas. Quem são eles? Eles são as primeiras pessoas que confiaram no negócio, que investiram dinheiro, que esperam ter um retorno. E o que a empresa precisa fazer, né? Ela precisa dar retorno para o acionista conforme ele planejou, conforme os planos, né, do negócio, e também precisa mostrar uma perspectiva sólida de crescimento, porque não adianta ela estar dando o resultado esperado, mas quando a gente vê as projeções para os próximos anos, ela não está, né, não tem uma perspectiva sólida de crescimento. Então, a gente precisa garantir que o acionista mantenha, né, o seu dinheiro e acredite que o negócio ainda é próspero e pode dar resultado. O segundo público, que é muito importante, acho que é um dos mais importantes, porque é a vida, né, que mantém a empresa viva, são os clientes. E o que eles esperam, né, das empresas? Eles esperam o mínimo, né, que se tenha produtos e serviços que atendam à qualidade. Então, eles setam um referencial e ele espera que esses produtos cheguem com a qualidade planejada. E também ele espera que ele seja surpreendido, né? Então, as empresas precisam surpreender os seus clientes com inovação, com novas tecnologias, com modernidade. E um exemplo muito claro disso é a Apple, porque quem vira cliente Apple e tem as facilidades e consegue ver as tecnologias, e ela está todo ano, né, lançando novos produtos, sempre buscando melhorar, então eles estão sempre buscando satisfazer e trazer inovação para os clientes. E por último, né, o último público são os stakeholders. E quem são eles, né? São todos aqueles outros envolvidos com a organização, ou seja, os fornecedores. Então, eles querem que a empresa ainda mantenha ou faça novos negócios. A comunidade, por quê? Porque a gente está sempre... que a empresa precisa gerar emprego e trazer orgulho, né, para a cidade, para a comunidade. E os governos, porque a empresa precisa, né, tem várias regulamentações fiscais, impostos, relação com o meio ambiente, questões trabalhistas, que a empresa precisa cumprir para se manter no mercado. E para ela ter sucesso, o que ela precisa, né? É o grande desafio que é fazer essa satisfação simultânea e contínua desses 3 públicos, porque não adianta a empresa focar só no cliente e não atender alguma legislação, ela vai receber multa, ela não pode só pensar em dar resultado para o cliente e abrindo mão da qualidade dos clientes, né, dar o retorno do acionista e abrir mão da qualidade do cliente. Então, esse aqui é o grande desafio das empresas, é conseguir ter foco nesses 3 públicos e satisfazê-los continuamente. E agora, como é que a gestão industrial ela pode contribuir para esse sucesso, né? Então, quando a gente pensa numa organização, a gente tem o mercado, né, que são os nossos clientes, as vendas dos produtos. Depois a gente tem toda a cadeia de supply chain, que é responsável por fazer o planejamento de matéria-prima, fazer a distribuição, ter o contato com os clientes, fazer a distribuição, né, fazer as entregas. E depois no centro a gente tem a área de gestão industrial,
que é a responsável realmente por fazer a transformação, né, daquela matéria-prima no produto final. E é muito importante, né, quando a gente pensa num gestor ou na área de manufatura, como é que ela pode, né, influenciar? Claro que o mercado, ela não tem a gente não tem tanto potencial, né, e tanta ação no mercado, mas a gente precisa entender qual que é o contexto de mercado e garantir que os nossos processos internos, eles estejam bem estruturados, principalmente com foco em qualidade, para que a gente precisa entender o que o nosso cliente espera, o que ele quer e o que é um diferencial para ele, o que ele valoriza, para a gente internamente poder garantir que o nosso processo e os nossos fluxos, né, eles sejam os mais otimizados possíveis e que a gente consiga garantir a qualidade que o nosso cliente espera. Depois, quando a gente entra na parte de supply chain, a parte industrial ela ainda não tem tanta ação, mas ela é muito ativa e tem uma relação muito forte com a área de supply, porque a gente entende que a área de supply e gestão industrial elas precisam caminhar juntas, precisa, claro, ter aquela relação muito próxima, porque o supply está planejando o que a gestão industrial está produzindo. Então, se as duas estiverem cada uma pensando em direções contrárias, o resultado final para a empresa não vai ser positivo. Então, precisa dessa relação muito próxima dessas duas áreas para a gente garantir que o produto final, né, o resultado para os nossos clientes, seja o melhor possível. E o foco realmente, né, o que o gestor da área industrial, o diretor, ele vai realmente atuar no seu pedaço, né, na sua parte da gestão industrial. Mas é muito importante ele não só focar, né, para a manufatura, ele precisa ter essa visão holística e conhecer como é que está o mercado, o que está acontecendo, o que ele pode fazer internamente, ou para reduzir custo, ou para melhorar a qualidade. Ele precisa ter esse contato muito forte com a área de supply para entender o que os meus clientes estão querendo, quais são os prazos de entrega, qual que vai ser a nossa estratégia de produção, a gente consegue ter algum diferencial, a gente consegue ter alguma flexibilidade interna para alguns clientes a gente atender mais rápido, criar alguma gestão de estoque, enfim, precisa ter esse contato muito forte para que a gente garanta que essas três áreas aqui trabalhem em harmonia. E por isso que a gente traz essa figura, porque às vezes a gente pensa e conversa com algumas pessoas da área de manufatura e elas são muito focadas no seu quadrado de produção, né? Na área de produção mesmo, pensando, garantindo que atinja a meta de área de produção. Mas, porém, a gente tem muitas áreas, né, afins e que tem interface, que elas são... que elas trazem benefício para a área de manufatura e também são suporte, né? A gente entende que, por exemplo, sem uma logística interna, a gente não consegue produzir. Se não tiver uma área de ergonomia garantindo que todos os postos de trabalho estão dimensionados, estão desenhados, garantindo o bem-estar dos operadores, porque eles precisam trabalhar às 8 horas, a gente precisa do pessoal de segurança, o time de RH. Então, tem muitas áreas que elas são importantes para que a manufatura performe para ter sucesso. Então, aqui é para trazer uma mensagem que é uma condição obrigatória, né? Todas as áreas precisam trabalhar integradas e não pensando no seu resultado ótimo. A gente não pode pensar no ótimo local, e sim pensar qual que é o ótimo para a empresa. O que é o nosso cliente final ele vai estar esperando. Acabar um pouco com essas visões departamentais, né? Cada um pensando na sua meta, no seu foco, e sim ter essa visão geral, né, de todos os departamentos, de todas as áreas e buscarem trabalhar em integração para que busque o resultado melhor para a empresa como um todo. E como é que a gestão industrial, né, como a gente falou, que precisa trabalhar harmonicamente com as demais áreas, precisa pensar, né, enxergar o que o cliente está buscando, ter essa comunicação com a área de supply, e quando a gente vê internamente, né, o que a área de gestão industrial ela pode fazer para melhorar a sua performance? Uma primeira pergunta que eu trago para vocês também refletirem, que trabalham nas suas empresas, é como é que são os indicadores que as empresas estão utilizando atualmente para avaliar a performance? Esses indicadores, a empresa primeiro, ela usa ou não usa? Se não usa, será que a performance, como que ela está realizando o seu trabalho, é importante realmente para o gestor? Segundo, se ela usa os indicadores, esses indicadores, eles têm alguma meta associada
Ou é simplesmente, eu preciso produzir, tem algum indicador lá, mas eu não controlo a meta, eu não atualizo essa meta, eu não reviso, eu não tenho um plano de crescimento? É uma segunda pergunta para trazer esse questionamento. E terceiro, como é que essas metas foram estabelecidas? A gente consegue ver uma referência, a gente tem um benchmark para buscar? E aqui a gente traz uma visão, porque é importante, porque, por exemplo, eu comecei a praticar, né? Eu tenho vontade ainda de correr, mas comecei a praticar faz pouco tempo. Mas mesmo que eu ainda não tenho habilidade, ainda não tenho tempo suficiente para poder, talvez, participar de uma maratona, mas eu sei quais são as metas e quais são as referências que as pessoas têm para aqueles que estão correndo, aqueles corredores profissionais. Então, mesmo que eu esteja começando, eu sei qual é a minha referência, eu sei quais são os tempos que eu preciso chegar, então eu preciso estabelecer as minhas metas pessoais de crescimento e de tanto tempo eu vou atingir 5 quilômetros, vou correr com quanto tempo, depois 7, 10, então eu preciso definir metas ao longo do tempo, que sejam, claro, factíveis para mim, mas eu sempre tenho que focar na minha referência, como é que está o mercado, quais são os meus competidores, como é que eles estão performando. Isso é uma realidade que a gente pode trazer também para as empresas. Como é que estão os meus concorrentes? Ou até internamente, como é que estão os processos similares? Como é que está performando, né? Eu tenho uma referência, eu consigo me comparar com outros processos, porque o que a gente normalmente percebe, né? E trazendo aqui nesse gráfico para talvez tentar ilustrar melhor, pensa em algum indicador, né, que a gente tem na fábrica, pode ser produtividade, por exemplo. Como é que está essa performance? A gente tem um desempenho realizado, que é o que a empresa vem, né, a linha de produção ou alguma máquina específica ela vem realizando, e a gente normalmente compara com uma meta. Essa meta, algumas vezes ela é desafiadora, algumas vezes ela é um pouco mais simples, mais factível para o momento, e a gente consegue se comparar, né, diariamente ou a cada final de turno, como é que foi o nosso desempenho realizado versus qual era essa meta, né, estabelecida. E aqui é onde a gente consegue trazer uma primeira noção de perdas, né, de potencial de performance, que é o que a gente chama de perdas visíveis. O que seria isso? Então, eu tenho uma meta e me comparo com o desempenho realizado, e essa diferença, né, esse gap, são as perdas que eu conheço. Mas o que a gente quer trazer aqui, o que eu queria trazer como um diferencial e para vocês questionarem também as suas empresas qual que é realmente meu desempenho potencial? Qual que é o nosso limite técnico? Pensando numa linha de montagem, qual que é o limite técnico dela? Qual que é o máximo que ela consegue performar? Qual que é o meu benchmark, né? Pensando ali num tempo de ciclo que a máquina tem, qual que é o máximo, né? Pensando 0 perdas, qual que é o máximo que ela consegue performar? E com isso a gente consegue enxergar essas perdas que a gente chama de não visíveis, porque como normalmente as empresas ficam focando nessas primeiras 2 barras, a gente tem um potencial aqui, que às vezes a gente nem conhece. E quando a gente fala em perda, não é só para pensar no lado negativo, né? E sim como oportunidade. Se a gente tem um espaço a mais, são oportunidades a mais para crescer, são oportunidades para performar melhor. Então, esse aqui eu acho que é um primeiro quebra de paradigma e que a gente, trabalhando com consultoria, vê em muitas empresas, realmente se comparar, né? Pensando, como eu trouxe no exemplo, né? Eu defini uma meta de correr 5 quilômetros em 40 minutos, por exemplo. Eu realizei em 37. Então, eu estou me comparando com o 40. Mas qual que é o meu potencial? O potencial, pessoas que correm, mulheres da minha idade, mais ou menos, deveria ser 30 minutos. Então, eu teria que comparar 37 com o 30. Qual que é o meu referencial, né? Qual que é o máximo que eu posso chegar? Então, é muito importante que as empresas elas consigam ter, né, e trazer essa visibilidade de todas as perdas, porque só assim a gente consegue saber exatamente onde que estão os problemas, tratá-los, né, evitar que sejam recorrentes e assim performar cada vez melhor, né? E trazer uma mensagem para vocês sempre que metas são importantes, mas elas precisam ser desafiadoras.
Não pode ser metas impossíveis, você precisa ter um plano, né, para ir atingindo a cada 2, 3 meses, mas elas precisam ser desafiadoras. Se for uma meta muito simples, que você já atinge na primeira semana, então você precisa ter uma frequência de revisão semanalmente. Então, sempre definir uma meta e uma frequência de acompanhamento. E como é que a gente faz, né, para atingir e manter essa alta performance? Então, pensando, né, aquilo que eu mostrei para vocês anteriormente, a gente tem uma situação atual, uma performance atual, que a empresa está, né, que uma linha, que um processo está realizando, e a gente tem o nosso referencial, né, o nosso referencial potencial. E a gente sabe que tem um longo caminho pela frente, né? Isso aqui não é tão simples que às vezes pode ser resolvido em 1 mês, 20 dias, 2 meses. Então, a gente tem que ter passo a passo, né, steps para a gente poder ir atingindo. Então, o primeiro passo que a gente chama é dar visibilidade para as perdas. E aquilo que eu comentei anteriormente, né, a gente poder enxergar realmente todo o potencial do negócio, enxergar onde que estão todas as perdas. Porque a gente não consegue atuar no que não é visível. Então, a gente precisa entender e saber onde que estão as perdas para poder realmente atuar. Seguindo, depois que eu enxerguei qual é o meu potencial, eu sei onde que estão as minhas perdas, a gente sugere um passo 3, que é o que a gente chama de ações de curto prazo. Ou seja, eu vou focar naquelas ações, naquelas soluções que sejam rápidas, que sejam as mais simples, mas que já vão trazer resultado para o meu negócio. A minha área de produção, né, minha linha de montagem ou a máquina que a gente está analisando, ela já vai trazer resultado no curto prazo. Eu não vou já começar com uma automação, colocar um robô, fazer uma conexão com o sistema. Não, vamos pensar, enxergar onde é que estão as perdas e focar naquelas que são mais simples, né? Fazer aí o 80-20. O que eu consigo investir pouco dinheiro e já trazer soluções, né? E trazer resultado. Então, aqui são soluções rápidas, né? Ferramentas da qualidade, análise do fluxo, gestão de gargalo e mão de obra, são ações que não dependem de muito investimento e que já trazem resultado. Depois disso, a gente precisa gerar estabilidade para o negócio, ou seja, eu fiz algumas ações, fiz melhorias e eu preciso garantir que o que eu fiz, né, o que eu trouxe para a empresa, eu vou trazer estabilidade, ela vai se manter. Isso é o que a gente sugere, né, ter uma gestão do manter, né, do resultado. Seria definir os indicadores, fazer essas coletas de dados e tratamento, estabelecer esses procedimentos de follow-up, criar padrões e fazer uma cadeia de ajuda. Então, eu defini novo padrão, eu fiz uma ação, ela já tá trazendo resultado, mas eu preciso garantir que esse resultado não vai se perder. Então, sempre que acontecer qualquer desvio ou qualquer diferença de resultado, a gente precisa ter uma cadeia de ajuda bem definida para que se faça ação, solucione qual foi o problema e a gente volte e garanta que o que a gente implementou está trazendo resultado. E, por fim, a gente tem melhorias, né, que são aquelas melhorias incrementais, né? Então, a gente traz processos, né, por exemplo, algum problema crônico que a gente não consegue solucionar com ações de curto prazo, às vezes precisa realmente fazer alguma automação ou fazer algum dispositivo diferenciado, precisa de um CAPEX, né, um OPEX para poder fazer e garantir com que isso aconteça. E aqui a gente precisa ter também sistemas, né, que garantam que essas melhorias sejam implementadas. E com isso a gente consegue, né, aos poucos, né, fazendo esse passo a passo, a gente chegar atingindo esse referencial potencial. E aqui é muito importante que a gente tenha e garanta que essas duas áreas, né, o passo 4 e 5, eles estejam em constante movimento, né? Ou seja, eu faço uma melhoria, eu preciso garantir a estabilidade. Estabilizou, melhoro de novo. Então, é aquela gestão da rotina do manter e melhorar, que a gente sempre traz e comenta, que é para garantir que tudo que a gente está implementando, a gente não vai dar um passo para trás, a gente está sempre pensando no futuro, que é o que a gente sempre fala, né, e comenta, que é a gestão da rotina do dia a dia, garantir ter reuniões, ações de curto prazo,
rotinas estabelecidas para garantir essa estabilidade. E para a gente comentar também um pouco sobre a gestão industrial, né, e quais são os principais sistemas e programas que fazem parte da gestão industrial que contribuem, né, para o seu sucesso. Claro que aqui existem outros que são importantes, mas eu trouxe para vocês 6 sistemas e programas que a gente entende que são essenciais para que a área de gestão de produção, né, a área de gestão de produção funcione, que são programa de redução de custo, engenharia de manufatura, logística, a gestão da rotina, uma engenharia de processos e a área de garantia da qualidade. Claro que também tem áreas como gestão de pessoas, ergonomia, que também são importantes, né, que precisam garantir a qualidade do trabalho, o bem-estar dos operadores, mas aqui eu quis focar realmente áreas da gestão industrial que a gente consegue atuar para pensar em melhores performances. Começando com o programa de redução de custos, o que é essa iniciativa, né? O que seria ter uma empresa que trabalha com programa de redução de custos? É um programa que a gente comenta que é uma fábrica de gerar oportunidades, né? Uma fábrica de gerar oportunidades de redução de custo. E isso, ela pode ser só na manufatura ou ela pode ser extrapolada, né, para toda a área de supply chain. Então, isso a gente pode ter oportunidade de redução de mão de obra, melhoria nos seus produtos, redução de estoque, aumento de produtividade, aumento dos indicadores de eficiência, né, aumento de OE, ter alguma otimização de frota, enfim, tem oportunidades na cadeia como um todo que trazem redução de custo para a empresa. E como é que esse processo, né, como é que funciona esse programa de redução de custos? Normalmente, ele tem algumas fases e alguns gates importantes que ele precisa ser cumprido. Então, existe um levantamento de proposta, e aqui é muito importante que toda ideia e toda proposta ela seja realmente registrada como uma oportunidade. E aqui pode ser ainda alguma ideia, não precisa ter todos os detalhamentos e viabilidade financeira, mas é importante se registrar, porque pode ser que num primeiro momento não faça sentido para a empresa, mas depois de alguns 3, 4 meses pode fazer sentido de acordo com o negócio, de acordo com a situação do mercado. Então, esse pipeline de ideias, ele precisa estar sempre vivo, porque dependendo do momento que a empresa está passando, a proposta ela pode ser priorizada. Então, a gente tem esse funil aqui, né, que seria, a partir de todas as oportunidades que a gente tem, a gente faz uma priorização, e aqui nessa priorização a gente vai avaliar a questão técnica, qual que é a dificuldade, e se realmente é viável fazer esse projeto, e qual que é a questão financeira, né, se ela vai ter algum investimento por trás, e qual que é o benefício dessa ideia, né, dessa oportunidade para a empresa. E se ela for priorizada, a gente precisa, a partir disso, priorizar os recursos, né, a parte financeira, e um time para poder elaborar um pouco mais a proposta. Então, a partir do momento que ela realmente foi validada tecnicamente financeira, ela tem uma fase de implementação. Depois de implementada, ela entra em produção, né? A proposta já está implementada e já está trazendo os benefícios. E o grande diferencial desse programa de redução de custo é que a área financeira ela precisa estar ativamente envolvida para garantir que toda iniciativa ela realmente vai trazer resultado financeiro da empresa. Então, a partir do momento que a gente implementa, que está em produção, esse custo que a gente projetou que iria ser reduzido, ele precisa sair do orçamento, para daí sim dar continuidade no projeto. A gente precisa garantir que tudo que a gente levantou de ideia, desenvolveu, gastou algum capex, implementou, ela está trazendo realmente benefício para a empresa, né? Quando a gente vê lá no P&L, tem uma linha lá que a gente vai tirar algum valor desse custo para realmente validar essa proposta. E como é que funciona, né, esse programa, né? O objetivo é esse processo permanente para gerenciar os custos,
ele manter um portfólio ativo, né, um pipeline de projetos ativo que a empresa vai selecionando e priorizando, e a gente consegue ter uma visão integrada, né, de todas as oportunidades de redução de custo. Também tem uma oportunidade de promover benchmark, né, interno e externo, porque, por exemplo, eu tenho um projeto numa linha A que é para reduzir tantos por cento de sucata. Será que esse mesmo projeto que está na linha A, será que a linha B não pode também implementar? Ou na outra fábrica, pode ser que seja uma planta, tenha outras unidades. Será que levando esse projeto que foi implementado aqui, ela pode ser implementada em outras unidades? Então, a gente consegue, às vezes, ter essa abrangência de implementação. Outra questão é que todo ganho, né, todo resultado técnico, né, de projeto, ele precisa ser traduzido financeiramente. E a gente precisa, a partir disso, né, a base desse programa de redução de custo, é a gente garantir que os próximos orçamentos, eles já vão estar sendo considerados com essa projeção de ganho. Então, ele também traz um benefício bem grande para a empresa, e quando a gente trabalha com a área financeira em conjunto, os resultados são ainda melhores, porque eu não sei se vocês já passaram nas empresas de vocês, mas tem aquelas ondas de programas de redução de custo, né? Agora veio uma diretriz da diretoria que a gente precisa reduzir R$1 por peça, daí vem uma força-tarefa, levanta projetos, chegou na meta, ok, passa 6 meses, vem uma nova, agora a gente precisa reduzir 50 centavos, faz uma nova força-tarefa. E esse programa de redução de custo é para a gente eliminar essas forças-tarefa, é para ser algo constante e vivo na organização, que não seja só quando vem uma diretriz, não, é algo automático, que todas as áreas estão pensando num objetivo comum, trazendo benefício para as empresas. E aqui eu trago também para vocês alguns exemplos práticos que a gente já passou com a consultoria e os benefícios que traz para as empresas que realmente têm esse programa estruturado. Não é só um programa de ideias, é um programa de ideias, mas associado com gates e responsabilidades e suporte da área financeira para realmente validar aquele ganho e tirar do orçamento. Então, é ter algo estruturado de gerenciamento de projetos. Indo para o nosso próximo sistema, eu queria comentar com vocês com a área de engenharia de manufatura. Tem algumas empresas que não têm essa área com esse nome, pode se chamar de uma área de engenharia industrial, mas eu comento que é uma das áreas, não vou dizer que é a mais importante, mas ela é o braço direito do diretor, do gerente industrial, porque é a área que vai garantir, né, que todos os indicadores, metas, dados do chão de fábrica, eles estão sendo dimensionados da maneira correta. Então, é uma área responsável que faz o dimensionamento de mão de obra, define capacidade, faz análise dos fluxos. Então, ela é responsável por atualizar e revisar os tempos de ciclo com frequência definida. A partir disso, definir as metas e os indicadores para os processos. E aqui, quando a gente fala de meta, novamente aquilo que eu comentei antes, são metas desafiadoras, vendo o potencial do negócio. Ela define quais são os padrões, né, de dimensionamento de mão de obra, tanto direta quanto indireta. E aqui é muito importante ser uma área isolada da produção, porque ela está sempre desafiando. Eu não sei se vocês já passaram por alguma experiência, mas normalmente, quando a gente visita algumas fábricas e pergunta quem que é o responsável por fazer o dimensionamento de mão de obra, se normalmente é o próprio supervisor do processo ou o gerente da produção, pode ser que não esteja vendo de uma maneira mais desafiadora. E se for uma área idônea, né, que está pensando como o benefício para a empresa, né, pensando o que realmente necessita para o processo, a gente consegue ter dimensionamentos mais justos, né? E é uma área que consegue suportar também a manufatura para pensar de uma maneira diferente. A manufatura às vezes precisa, mas eu preciso de 10 operadores nesse fluxo, porque falta, esse processo é difícil, tem os métodos de trabalho são mais complicados. Então, é uma área que consegue ir e suportar, né, o gerente, né, o supervisor de processo, de manufatura, para pensar de uma maneira diferente, como é que a gente consegue otimizar aquele posto de trabalho para que ele, né, performe da maneira esperada e a gente não precise adicionar
mão de obra. É uma área também que está muito em contato, né, com a área de logística e planejamento, porque ela consegue, a partir disso, a partir das visões que a gente está tendo do mercado, o que está prevendo de demanda, a gente fazer algumas definições de turno, buscando, claro, atender o mercado e atender nossos clientes, mas também de uma forma mais otimizada. Então, é uma área que dá suporte, né? E como eu comentei, normalmente é o braço direito do gestor industrial, porque ela é responsável por ter esse overview, né, de todo o processo de produção. O próximo sistema, que também é importante, é a parte de logística, que é a responsável por fazer todo o abastecimento, né, da fábrica, trazer as peças desde os almoxarifados, abastecer a fábrica e depois pegar e levar para a área de expedição. E a gente precisa desenvolver, né, e garantir que os processos logísticos eles estão, né, aptos para a gente sempre ter a peça certa na quantidade, no momento, na qualidade, no local e com o menor custo possível. Então, aqui, novamente, aquilo que eu comentei antes, essa integração, né, e essa comunicação entre a área de supply, né, de planejamento e o chão de fábrica é muito importante, porque aqui a logística interna é ela que vai fazer o abastecimento e garantir que o planejamento, né, o produto que o planejamento planejou no momento certo, a logística precisa trazer a peça certa nesse momento planejado para garantir que a produção não vá parar porque faltou peça, a produção não vai parar porque chegou a quantidade incorreta. Então, é uma área que precisa trabalhar muito forte, tá? Essa conexão, né, entre planejamento, logística e produção para garantir que tudo performe como está planejado. E aqui, eu também comento com vocês que quando a gente pensa em otimizar, né, a parte de logística, antes de qualquer coisa, a gente precisa começar a tirar, né, enxergar desde do posto de trabalho até os nossos fornecedores. Então, a gente começar a avaliar a logística desde o posto de trabalho. A gente já não pensa assim, vamos colocar um MISU, colocar abastecimento automático, trazer milk run. Vamos primeiro pensar assim, como é que está o nosso posto de trabalho? Como é que o operador está trabalhando? Como é que é o bordo de linha? Como é que depois funciona o transporte interno? Como é que estão os estoques? Eles estão dimensionados da maneira correta? Como é que está o transporte externo? Então, aqui que a gente vai comentando que vai jogando as perdas, né, para o próximo círculo e sempre pensando, começando desde o posto de trabalho até o nosso fornecedor. O próximo sistema é a gestão da rotina. O que seria essa gestão da rotina, né? É aquela área, né? É a nossa rotina diária. É garantir que o que a gente está performando ela tenha uma estabilidade. Então, pensando num processo que não trabalha com gestão da rotina, o que acontece? Ela tem resultados que eles variam diariamente. Então, eu não tenho um processo estável. Estou num dia performando bem, no outro cai, no outro dia eu volto a performar da mesma maneira, no outro dia eu dou um salto, mas depois cai. Então, são processos que não têm estabilidade básica. O que acontece quando a gente implementa a gestão da rotina? A gente primeiro começa com uma gestão do manter, que a gente fala, para que começar a reduzir essas variabilidades, né, desses altos e baixos. A gente passa a controlar os nossos processos e padronizar os processos, ou seja, a gente tem um output, né, de um processo, tá? A produção de um dia, a gente passa a entender onde é que estão as perdas, começa a controlar quais são os problemas, padroniza e vai mantendo os resultados, que é o que a gente chama do SDCA, né, rodar os padrões. A partir do momento que eu conseguir uma estabilidade, né, eu não tenho mais esses altos e baixos, a gente pode ter o que a gente chama do melhorar, ou seja, dar um salto, né, um incremento de performance, né? Posso trazer aqui alguma automação, trazer uma segunda máquina, criar algum dispositivo. Então, a partir da minha estabilidade, eu consigo dar esses saltos e sempre garantindo, né, para manter o resultado. E, por fim, a gente pode trazer alguma inovação. Só que aqui é importante, né, comentar com vocês que
Quando a gente tem um processo que ela não está estável e a gente simplesmente trazer uma inovação, pode ser que num primeiro momento traga resultado, mas depois ela vai voltar aos patamares que a gente estava aqui anteriormente. Então, antes da gente pensar em automatizar ou implementar um novo produto ou trazer alguma máquina nova, vamos garantir que os nossos processos eles estão estáveis, a gente não tem essa variabilidade, a gente consegue controlar, para aí sim, num ambiente estável, num ambiente controlado, a gente consegue trazer, né, inovações e novas tecnologias para o processo. E quando a gente fala aqui de gestão da rotina, não necessariamente isso é só para o chão de fábrica, né, para a área de produção. Isso aqui pode ser extensivo para todas as áreas, né? Isso também para um processo de supply. Não adianta a gente trazer uma tecnologia de controle de gestão de estoque se a gente não está conseguindo fazer o nosso básico, né? Não está conseguindo controlar os níveis atuais, tem rupturas constantes. Então, a gestão da rotina é uma metodologia que a gente pode aplicar em várias áreas. Depois, quando a gente entra na área de engenharia de processo, é uma área muito importante porque ela é aquela que está suportando, né, o chão de fábrica, todos os problemas com as máquinas, é ela que dá o suporte. E aqui, não estendendo muito tempo, mas o que eu queria trazer para vocês como mensagem é que a área de engenharia de processos ela precisa ter um desenvolvimento, né, de máquinas, de softwares, ou principalmente de equipamentos, que tenham um processo com gates e bem claros, para a gente garantir que o que a gente está desenvolvendo, quando for implementado, dependendo do nível de complexidade, ele vai trazer o resultado que a empresa está esperando. Então, a gente já visitou algumas empresas, já passou por algumas empresas, desculpa, que não tinha uma gestão de projetos bem definida, com gates e priorizações, que algumas vezes o desenvolvimento da máquina, ela foi feito tão rápido, porque a empresa precisava urgentemente de uma máquina que precisava chegar para o próximo mês. Compra a máquina, quando chega, não era a máquina que estava esperando, ela não está produzindo com o tempo de ciclo que estava esperado, ela está dando problema de qualidade. Então, é muito importante a empresa ter essa gestão, né, de projetos, ter um PMO que gerencie e garanta que toda compra, toda aquisição de um novo equipamento ou melhoria no processo, ela segue os gates, isso está bem definido, né, tem um conceito de desenvolvimento bem claro, para que quando a gente for implementar, a gente não tenha nenhuma surpresa. E, por fim, a gente tem a área de qualidade, e aqui quero trazer para vocês também um exemplo. Quando a gente fala de garantia de qualidade, a gente não está só pensando naquele auditor de qualidade que vai fazer o... Só um pouquinho, gente, só vou conectar a bateria aqui. Desculpa. Quando a gente pensa em garantia da qualidade, né, como eu comentei, não é apenas as auditorias de qualidade. A questão da garantia da qualidade é um sistema que a gente tem que pensar desde o desenvolvimento do produto, né, no desenvolvimento do projeto, como é que o meu produto está sendo desenvolvido, como é que quando ele entrar na produção, quais são os controles que a gente vai precisar ter para garantir que a gente cumpra essas especificações. Pensar se a gente está fazendo produtos que têm algumas especificações muito críticas, como é que a gente vai ter um controle na fábrica para garantir que isso vai estar sendo cumprido? A gente vai ter alguns controles automáticos, com os dispositivos que a gente tem na fábrica, a gente consegue garantir? Como é que o meu fornecedor está abastecendo a fábrica? Como é que são a nossa matéria-prima? Ela está sendo cumprida? A gente tem auditorias, tem responsáveis, né? Tem qualidade em fornecedores que está questionando, visitando as fábricas. Então, a gente pensar como a qualidade como um sistema, que várias partes ela precisa estar trabalhando integrada para a gente garantir que quando a gente entregar o produto para o nosso cliente, ele vai estar com a qualidade, né, percebida, né, desde a parte do desenvolvimento do produto até a produção, e a gente chegar no mercado com aquele produto conforme as especificações.
E trazendo aqui alguns comentários finais, né? A gente passou pelos os 6 sistemas. Eu quis trazer para vocês aqui essa figura que a gente precisa ter para a empresa, pensando nessas duas partes do gráfico. Primeiro o eixo aqui horizontal, ou vertical, desculpa. A gente pensando aqui na parte dos processos e padrões, e aqui o conhecimento e comportamento, né? Pensando aqui em pessoas e aqui em processos. Uma empresa que vai estar performando, que vai estar performando para excelência, vai ser aquela que está nesse quadrante verde, ou seja, que tem os seus processos e os seus padrões bem definidos, com área suporte, uma integração entre as áreas, pensando sempre no ótimo, não o ótimo local, mas o ótimo para a empresa, e também com pessoas que tenham conhecimento e comportamento integrado. Tem essa habilidade de ter integração com as pessoas, pensando, desenvolvendo seus trabalhos conforme os padrões estabelecidos. Então, grande parte das empresas que estão neste quadrante aqui são as empresas que vão estar performando rumo à excelência. E tudo isso, né, de gestão, isso começa com a liderança, né? Começa com a alta gestão. E não é uma tarefa fácil, é algo que leva um tempo, só que precisa de muita determinação e persistência e muito apoio da alta gestão para a gente cumprir. Esses 6 temas que eu passei com vocês rapidamente, se a gente não tiver apoio da alta gestão, alguns dos sistemas podem se perder e no fim, né, o resultado, né, as empresas elas podem, né, sair desse quadrante verde e indo para os amarelos e acabando caindo num quadrante vermelho, que por fim a empresa não vai estar se sustentando e não vai estar performando com excelência. Aqui também como um comentário final que eu queria trazer para vocês que para a gente ter excelência, para a gente performar bem, a gente precisa controlar diariamente os nossos processos, né? Hora a hora, eu preciso garantir o meu resultado da hora, que consequentemente eu vou ter o resultado no turno, que eu vou ter o resultado no dia, na semana. Então, a alta gestão, né, os gerentes de produção, os supervisores, eles não podem estar preocupados apenas com o resultado do mês. A gente só entrega o resultado do mês se a gente entregar o resultado da hora, do turno, do dia, da semana. Então, a gente precisa garantir que todas as metas, né, a gente tem uma meta anual, ela precisa ser desdobrada e garantir que toda a organização sabe dessa meta e que é factível fazer essa entrega na hora, no turno, para a gente fazer a entrega anual. E a gente precisa ter isso muito bem claro para todo mundo. Não pode ser uma meta só do gerente. Precisa ser uma meta que seja desdobrada até o operador. Porque aqui o operador ele vai estar entregando a hora e o turno. O supervisor ele está responsável pelo dia, semana. O gerente normalmente é cobrado no mês, né? Tem as reuniões mensais com a diretoria. O diretor, dependendo com o CEO, com os acionistas, tem reuniões trimestrais, anuais. Então, essas metas, desde o CEO, precisa ser desdobrada para garantir que todo mundo saiba o que precisa fazer, o que precisa entregar, para, no fim, a empresa performar conforme planejado. Então, é uma forte disciplina, né, na execução dessa gestão da rotina diária. Garantir que, quando surge algum problema, ele é desdobrado, a gente tem uma cadeia de ajuda bem definida para poder tratar esses problemas. E, por fim, uma última mensagem para vocês que eu acho que o grande diferencial, né, dessas empresas que performam com alta performance é a gente, não o que a gente está implementando, né, não é a quantidade de sistemas ou modelos que a empresa implementa. Não é só porque ela tem ISO 9000, 9001, ela tem reuniões de desempenho, ela atua com projetos de Six Sigma, ela tem automação, ela tem o Lean faz tanto tempo, agora está vindo com internet das coisas, indústria 4.0. Não é a quantidade dos sistemas, e sim como que a empresa está trabalhando. Então, isso acho que é uma mensagem que eu queria trazer para vocês como final, porque não é só o que, é como a gente faz. Eu tenho Lean Manufacturing, ótimo, mas como que você trabalha com Lean Manufacturing? Você faz as revisões do MFV,
a cada 6 meses? Todos os seus projetos estão saindo do MFV? Como é que está o envolvimento da diretoria, né, da alta gestão? Tem uma automação, mas como é que essa automação funciona? Ela realmente trouxe o resultado esperado? Ela reduziu o custo? Ela melhorou o processo? Trouxe qualidade? Então, acho que essa é uma mensagem que eu queria deixar para vocês, que pensem em como vocês estão utilizando, né, os seus sistemas e os modelos que vocês implementaram, porque só assim a gente vai garantir que a empresa tenha alta performance. Era isso, pessoal. Tentei, acho que não, quase 6 horas, tentei cumprir dentro dessa 1 hora. Fica aqui meu contato, né, meu e-mail, celular, o site da ValueChain, também o meu LinkedIn, se vocês precisarem, tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade para me contactar, e também alguma coisa que a gente possa suportar, tanto na área industrial quanto na área de supply chain. Vai ser um prazer conversar com vocês, né, e poder assessorar no que for possível. Parabéns, Ana Lígia, uma das melhores apresentações que eu vi na área, muito boa. Obrigada, amor. Em termos de qualidade, quanto conceitual, muito boa mesmo, tá? E também parabenizar que é a primeira mulher dentro da Câmara Técnica sério? de Mecânica e Processos que faz uma apresentação. Gostaríamos de trazer mais mulheres com esse nível de conhecimento profundo que você mostrou, né? Quase uma professora, né, Redalto? Exatamente, uma professora. Didática, muito fácil de entender, realmente muito bom mesmo, né? Obrigada. Guilherme fazendo a apresentação semana que vem, em maio, eu gostaria de convidar os dois para fazer uma apresentação do tipo debate, né? Então, nós vamos escolher o tema aí na parte de gestão de produção ou gestão de supply chain, e nós vamos eleger 10 problemas comuns que aparecem nas organizações. E nós vamos ter 1 hora de debate com vocês dois. Eu sou mediador, né? Eu e o Fedalto, para que, obviamente, vocês conversem dos problemas que hoje vocês têm, já que vocês são uma empresa de consultoria. Você sabe quais são os problemas básicos que acontecem nas organizações, né? Fedalto, palavras a você. Opa. Não, eu agradeço realmente. A Ana já foi realmente excelente, muito didático. Inclusive, temos agora já até o comentário do Mark03, também falou a mesma coisa, muito didático, e também ele gostaria da apresentação quando vai estar disponível. Então, nós já informamos que ela vai estar disponível, acho que daqui a 1 a 2 dias, certo? Na página. Ok. Amanhã, depois do almoço, ela já está disponível no nosso canal do YouTube, iep.org.br, no YouTube, amanhã, e aí nós passamos para todos vocês o link do YouTube para que vocês possam divulgar essa apresentação para todos os clientes e pessoas que queiram informações a respeito do tema. Ok. Tá bom, agradeço, obrigada. E tem mais uma pergunta do Adalberto. Então, ele pergunta para você, Ana, como você vê a aplicação da metodologia LEA com o uso das ferramentas Kaizen, padronização, gestão à vista, com a aplicação da gestão 4.0, que é bem automatizada e usa computação? Não sei se consegue também enxergar isso no chat. Eu consegui ver aqui. Acho que a metodologia Lean, né? A gente até fez um evento ano passado de gestão industrial, onde a gente teve um tópico específico sobre indústria 4.0, e a gente conversou com o time da Whirlpool, e a gente vê como, e até teve uma discussão legal com eles, que assim, o Lean é algo que surgiu logo após o Fordismo, que veio com a Toyota, né? E grande parte das indústrias do Brasil já utilizam o Lean, e a gente entende que ele é um complementar para a indústria 4.0, porque com essas novas tecnologias, a gente está vendo muita forma de automação. Aquelas empresas que já trabalham com o Lean, que já otimizaram seus processos, buscaram reduzir aqueles desperdícios mais grossos, né, a olho nu, assim, que estão buscando otimizar os seus processos, elas conseguem performar ainda melhor com a gestão 4.0, né? E eu percebo que a gestão 4.0 vai trazer ainda mais benefício para o Lean, porque a gente vai conseguir talvez ter mais dados para poder analisar os nossos processos, pode ter mais informação e embasamento para tomar algumas decisões. E eu acho que a indústria 4.0 ela vai ser implementada, e é algo que a gente não volta mais, né? Já é uma onda que é constante, que todas as empresas vão precisar passar em algum momento.
e aquelas que já têm o Lean implementado, que conseguem realmente trazer resultado, eu percebo que vai ser uma implementação mais fácil da indústria 4.0, porque essa empresa já conseguiu otimizar e já trabalha de uma maneira diferente. E eu vejo que ela vai trazer benefício para o Lean, porque a tratativa de dados, que algumas vezes, quando a gente vai fazer um mapa de fluxo, às vezes a gente não consegue ter todos os dados, e com a inteligência artificial, né, com essas novas tecnologias e softwares, a gente vai conseguir tratar melhor os dados, a gente pode conseguir ter melhores controles dos nossos indicadores. A indústria 4.0 tem empresas que eu já visitei, que a gente, só com o QR Code que a gente passa, né, na frente do equipamento, a gente já tem informação de tempo de ciclo, quantas horas ficou parada, quanto tempo levou o setup. Então, acho que é só um benefício para o sistema Lean. Exato. Nós já tivemos também algumas palestras do 4.0, do planeta Big Data, a utilização dos Big Data, é algo muito interessante. Bem, nós só temos também do Daniel parabenizando a sua apresentação, que realmente foi realmente... Dando uma pergunta minha, tá? Hoje, as organizações, em termos de quadro resultado, o Balance Scorecard, né? O quadro de resultado balanceado, né? Com os indicadores, os KPIs, etc. E tal. Hoje, quais são os softwares que existem nas empresas que façam esse tipo de gestão de indicadores cruzados dentro da organização como um todo? Porque o processo produtivo, né, as perdas e os resultados que, obviamente, você vem com uma melhoria dos processos, através de uma consultoria que você acabou de falar, né, obviamente você tem que acompanhar esses dados. Como é que é isso hoje na prática, né, em termos de organização? As maiores, como o IRPO, Embraco, que a gente já conhece, né, que operam com ERP do tipo SAP, trabalham com BSC, mas no geral, assim, como é que são as empresas que vocês dão esse tipo de consultoria e como é que elas vinculam esse processo, né, eletrônico de controle desses indicadores? Grande parte das empresas, elas já utilizam o MES, que o MES ele consegue, que é o Manufacturing Execution System, que ele consegue estar interligado com as máquinas. Então, você precisa ter, claro, um nível de automação no seu processo, mas eu entendo que ele é o mais básico da indústria 4.0, o MES. Então, assim, ele já nem é tão considerado como 4.0. Assim, as empresas, mesmo antes dessa onda 4.0, já utilizam o MES, porque ele veio para otimizar e agilizar a tomada de decisão. Então, é um software que interliga as máquinas. Você tem, dependendo, você pode customizar os teus indicadores conforme a empresa determina, né, quais são os principais indicadores que ela quer acompanhar, mas o MES ele consegue trazer resultado online, de como que está a performance, como é que está a questão da qualidade, quanto que produziu, quanto virou sucata, o que foi reprocesso, quanto tempo a máquina ficou parada, quais foram os principais problemas. Então, hoje, grande parte das indústrias utilizam já o MES. Claro que ele pode ser customizado e vendido com outros nomes por aí, mas ele é o sistema mais básico, digamos assim, de controle de chão de fábrica e acompanhamento online de indicadores. Aqui, só também trazendo uma observação de novo, assim, não é ter o MES, mas como a gente utilizar o MES, porque o MES ele vai trazer a informação online, mas como que a gente setou os parâmetros, quais são as metas que eu coloquei ali, qual é a informação, qual é a parte pensante por trás do MES, porque ele executa muito bem, ele é uma ótima forma de fonte de informação, realmente a gente consegue ver online, tem já alguns apps para o celular que você consegue consultar diretamente no celular, mas acho que o grande ponto é como é que a gente customizou o MES, quais são os padrões que estão ali por trás, quais foram as metas, se elas são desafiadoras ou não, qual é o meu referencial teórico para garantir que o MES realmente está trazendo informação, não só trazer informação, mas trazendo informação com qualidade. Acho que esse é o grande ponto. Nós tivemos aqui o ano passado, em dezembro, uma apresentação do Rodrigo Augusto,
a respeito justamente do MES dentro do óculos, né? Do Google Glass, aonde numa realidade virtual ele sabe quais são os scrappings de linha, tudo que está acontecendo ali on time, on real, né? Exatamente. Enxergando aquilo que está acontecendo ali dentro do processo, com a possibilidade de fazer essa intervenção diretamente para reduzir o número de perdas, né? Normalmente, o que acontece? Tem televisores, né, no chão de fábrica, onde a gente consegue acompanhar online como é que está a performance. Alguns diretores ficam com essas televisões também na sua sala, como uma control tower, uma gestão online, né, desses indicadores. Então, eu vejo que o MES traz muito benefício, né? A tomada de decisão com o MES foi muito mais rápida. Mas, um ponto de atenção é como é que o MES está customizado, porque a gente já visitou empresas que utilizam o MES, tem as informações online, mas quando a gente vai no DNA do indicador, como que ele foi estabelecido, aí que tem a oportunidade. Acho que a gente, claro, pode trazer automação e ela só traz benefício, mas o ponto de atenção é pensar se realmente a informação que eu estou recebendo, ela é a mais correta possível. Ok. Perguntas, Giancarlo? Não, eu não estou vendo nenhuma pergunta também a mais dos nossos colegas. Baquear tem duas colocações ali dentro. Não, na verdade, foi só para indicar. Agora tem a terceira. As duas eram só para a disponibilidade. O Rafael Gelbert. Também sou engenheiro de produção. Legal observar como todas essas metodologias e ferramentas que compõem a cultura Lean estão enraizadas em nossa formação e atuação profissional, sempre contribuído para a melhoria contínua da organização. Parabéns pela apresentação. Mais uma vez, foi realmente uma apresentação muito boa. Parabéns, Lígia. Obrigada. Então, e a gente fica à disposição aí para o que o IEP precisar, né? E também aí, quem participou hoje, precisar de alguma informação adicional, surgiu alguma pergunta depois, só entrar em contato com a gente. Lembrando também que a BMEC, a Associação Brasileira de Engenharia Mecânica Regional Paraná, também está coligada diretamente com a engenharia de produção. Qualquer pessoa que esteja nos vendo, né, algum engenheiro de produção, e querer se associar também à BMEC, temos vários engenheiros de produção dentro da sucursal do Paraná. E também existe a BMEC Santa Catarina, ao qual nós temos também vários colegas da engenharia de produção trabalhando diretamente na diretoria da BMEC Santa Catarina. Ana, eu gostaria de agradecer realmente a tua apresentação, te convidar novamente com o Guilherme fazer um debate ali para o mês de maio. Eu creio que vai ser bem produtivo. Fizemos há 2 semanas atrás o debate em relação a um tema de sustentabilidade, com 2 pessoas extremamente especialistas na área, e foi um sucesso. Foi, para você ter ideia, ao invés de 1 hora, foi 1 hora e 45 minutos, que eu não parava, porque realmente o assunto era bem interessante, e você vai puxando um assunto, um gancho no outro, e quando você vê, passou quase 1 hora e 45 minutos e todo mundo estava preso ali no tema, bem interessante, né? Agradeço também ao Giancarlo pelo apoio, né? A nós, né? Prestado. E amanhã, lembrando que nós vamos ter, então, a partir do meio-dia, no nosso canal do YouTube, a apresentação da Ana Lígia diretamente, aquilo que ela apresentou hoje, com um link que vocês podem estar vendo no horário que vocês quiserem, né? E lembrando que a semana que vem, o sócio da Ana Lígia, o Guilherme Gomes, fará a apresentação da parte de SOP, né? Que é a parte de operação e voltada à supply chain. Vai fazer essa apresentação também no mesmo horário, na quarta-feira, às 17 horas. Tá certo. Obrigada, hein? Muito obrigado, Ana. Muito obrigada pela excelente apresentação. Até mais. Tchau, obrigado, tchau, obrigado a todos. Obrigada. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau.